que fica a sua metodologia dentro porque a economia é muito expectativa, né? Muito especulativa. É muito o que as pessoas vão falar, tem muito do clima. Então, por exemplo, quando o Trump ganhou, e até a posse dele, nossa, houve uma valorização do dólar, dos ativos americanos, etc. Todo mundo apostando que ia partir por uma desregulamentação e tudo mais. E de repente veio totalmente o contrário, o cara arregaçou tudo, as ações foram para lá embaixo, ainda veio de psique para ajudar a enterrar mais 1 trilhão. E assim foi. A coisa tá... 2 dias depois que eles fizeram lá, investiram não sei quantos bilhões, né? Sim. Ou seja, como é que essa metodologia alcança essas É muito legal, porque a gente tem a prova aqui de alguém que ouviu a reunião final da OneWave, reunião de final de ano com os sócios, certo? O Bruno estava lá e ela ouviu eu falando claramente, o que está sendo preconizado agora? Mercado europeu e os emergentes. Não é? Sim. Isso aí. Então não é bola cantada, não é um negócio do tipo assim, poxa, você já previa coisa... que teria A gente já previa a possibilidade realmente de diversificação. Porque só no ativo americano, essa coisa do ativo americano ia de alguma forma... Cara, nos dados estava ali, Tava lá já mostrando. Que a coisa ia cair. Que a coisa ia dar uma degringolada. E de fato, a gente começou a preconizar o lado de que precisamos interpretar Merval, que já era um ativo, né, dentro da sistemática argentina, habilitada para receber recursos, habilitada, assim como o Euronext. Tanto que a gente começou a trabalhar no Next. Só que tem um detalhe. Brasil, o que você faz com essa parada? Você tem 2 ou 3 ou 4, 5 BDRs que têm liquidez dentro do mercado europeu, que são veiculadas, inclusive, pelo S&P, né, dentro das bolsas americanas de maior proeminência, e que dá a liberdade de você falar, beleza, estou pegando um ativo europeu. Agora, assim como aconteceu na época da pandemia, que choveu BDR. Porque, nego estava em casa. Com um recurso na mão, vou investir. O que tem para investir fora do Brasil? Porque aí o Brasil começou a dar uns batentes, né, de comportamento. E isso existe mesmo, que é a questão da relação preço-valor. Não tem como você fugir dessa parada. Sim. Né? O que a gente começou a notar? Existem batentes do ponto de vista administrativo para a coisa acontecer. A não ser que você queira abrir uma conta no exterior, na Alemanha, por exemplo, que é mais estável, e falar, beleza, vou movimentar meu dinheiro por lá e vai dar tudo certo. Dá para fazer? Dá. Óbvio que dá. Mas evasão de divisa de recursos. Exatamente. Quem está acostumado a fazer isso? Ninguém, cara. Concorda comigo? Quem que está acostumado? Quem que daqui? Nem eu faço investimento em bolsa americana. Pega os BDRs. Para quê? É óbvio que entra uma segunda variável, que é o dólar, para a gente usar como controle, mas somado ao desempenho da empresa, ele só vai bombar, que foi o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Então... por mais que de repente a gente tenha versatilidade no mercado financeiro, que é comandado por poucos, então, por exemplo, se fala grandes instituições ou grandes fundos que tem muito cara que é ex-Banco Central da vida lá, entendeu? Tem a liberdade de repente fazer uma veiculação, uma derivação do recurso que ele está na faixa de bilhão, às vezes num fundo, para jogar isso para uma Europa da vida, dentro de uma conta que ele tenha como um investidor institucionalizado, é muito mais fácil. E é óbvio que ele vai dar mais retorno. Entendeu? Por outro lado, uma das características nossas, assim, que eu acho que são primordiais para todo mundo que investe, tenha o seu dinheiro na sua mão. Na boa. Eu nunca mais vou fazer como eu fiz com os fundos de investimento numa determinada instituição que eu comentei aqui antes, de investir naquela parada e ver que o nível de rentabilidade que aquele negócio é incompatível com as ações das quais ela me representa. Eu falo, cara, não é possível. Eu prefiro, então, investir direto na ação e deixo lá pelo período que eu acredito que é válido dentro do meu estudo, dentro da minha sistemática, para falar, poxa, eu vou ter um retorno que é compatível com o meu esforço de ter conquistado aquele recurso, entendeu? E não, muitas vezes, como a gente faz, entrega o nosso patrimônio para ou dá custódia para isso. E muitas vezes você vai levar 60, 90 dias, 120 dias para ter aquele dinheiro de volta. Que é um absurdo isso, cara. Então, é um nível de revolta que nasceu em mim durante tantos anos de investimento, sem ter uma sistemática bem estabelecida, que me suportasse para falar assim, poxa, hoje o meu recurso é meu e eu vivo disso. Porque está bem investido.
Você sabe aonde você está investindo e nada melhor do que você para saber. Não, eu vou querer o melhor para mim, né? Lógico. O que mais rende, né? Então, eu às vezes acho que, talvez por questão cultural, né? O brasileiro tem uma tendência a acreditar que, óbvio, né? Pô, quando você bota o seu dinheiro lá, um CDI, que dá, ou melhor, um investimento, que sabe-se lá qual que é de fato, se é tesouro, se não é, blá, 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 que dê 117% num CDI, em que a pessoa vai tirar, que seja, hoje as taxas de juros estão girando em torno de 14%, 15% ao ano, para recuperar, sei lá, 2029, 2035, quanto mais longo, pior né? Porque você não sabe qual que vai ser a política no momento, como é que vai ser a política monetária naquele momento também. Se de repente vai dar calote, não vai. Hoje a gente está ouvindo banco, né, sendo vendido aí e que você não sabe se vai honrar com o que tem. E você sabe que o FGC não garante nem 6,5% do total investido. 6,5%. Então, se todo mundo resolver tirar a grana ao mesmo tempo agora, acabou, cara. Quebrou. Agora, como que está, em termos de rentabilidade nos últimos anos, a sua carteira? O que ela conseguiu em termos de rentabilidade para os clientes anual? Pode-se dizer que a OneWave ela vem de uma dinâmica de investimento que ela é mutante, né? Exatamente pela própria característica do estudo. Pela nossa representatividade, se for considerar todo o tempo, né, de investimento, a gente sempre trabalhou na faixa de aí ter do total investido 25%, 35% por ano. Ao ano. É um ótimo. Ao ano. Só que é aquele negócio, ela é totalmente dependente da dinâmica de investimentos preconizada pela economia vigente. Então, se, por exemplo, nesses momentos, apesar de existirem transições de comportamento, né, do tipo, poxa, vislumbramos que o mercado americano é mais interessante agora. Agora o mercado brasileiro está sendo colocado como uma alternativa. Eventualmente, alguma coisa acaba se recuperando do mercado americano, querendo ou não, entendeu? Querendo ou não, eles chupam o dinheiro do resto do mundo mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver aí o que ele vai fazer. É muito interessante, porque eu por acho exemplo, que uma das coisas, 4 anos meio uma das coisas agora, que ele está preconizando, por exemplo, ele não quer mais há uma tendência ele tirar o dólar como moeda, né? de padrão, né? Sim. Porque é um fardo, é uma benesse e um fardo para os Estados Unidos ter essa moeda. Mas você sabe que uma das características que a gente até tinha comentado na reunião de final do ano era exatamente o fato de que o dólar deveria ter de perder valor. Os americanos querem isso. O maior exemplo que eu tive dentro da empresa que eu trabalhei, a Embraer, é que a gente tinha uma força de trabalho ganhando em reais e um produto vendendo em dólar. Fantástico. Verdade. Rentabilidade, né? Querendo ou não. Sim, lógico. Agora, o que o cara vai fazer para tentar reduzir essa parada? E querendo ou não, de um desafio. você é um país que a sua moeda é referência, você vai ter déficit. Não tem como. Você está entrando dinheiro. Vai ter Mas isso é muito louco, comercial. porque não tem como não ter déficit. Duas coisas. Trump vem de um mercado que é totalmente americano, né? Mercado imobiliário. Bolsa, no último, e é um cara totalmente voltado para negócios. Querendo ou não, ele recebeu a aprovação de praticamente a maioria dos americanos. Desde latino, negro. Ele tem uma legitimidade. Exato. Sim, lógico. A partir do momento que ele assumiu, eu não sei se vocês acompanharam a valorização do dólar em relação às 6 principais moedas do mundo. No começo valorizou muito. Não. Aí que tá. Quer dizer, antes da posse. Antes da posse. Antes da posse foi bombando. Despencou. Chegou a 6,40, acho, quase, né? Esse indicador chama DXY. Quem está no mercado financeiro acompanha essa parada direto, porque é nisso que a gente tem que olhar para verificar se o Brasil realmente vai receber um recurso ou não. E é muito impressionante, cara. A partir do momento que ele assumiu, esse negócio fez assim, ó. E tá vindo. O que ele está fazendo?
propiciando fazendo com que o dólar seja mais barato do que qualquer outra coisa do resto do planeta. Para ele conseguir, se ele quer Vender. reindustrializar o país, ele precisa baixar o dólar. E tá tudo Isso certo. na prática, para Tá quem, certo. pra quem Tá certo. investe, isso na prática significa o quê? O dólar está caindo, está aumentando? Por O cara exemplo, vai a gente- procurar mercados emergentes e europeu, né? Então, lembra que eu comentei que quando você compra um BDR, um ETF, que é veiculado em ativos que são americanos, mas que são veiculados em dólar, se eles são veiculados em dólar, então uma parcela da rentabilidade que você viria a ter pelo ativo mãe, ela fica meio que diluída em função da desvalorização do dólar em relação ao real. Né? Ou seja, o ativo pode valorizar, mas como o dólar caiu... Ele nivela a rentabilidade nivela, que você obtém no BDR ou no ETF que você comprou. Né? Então, pode-se dizer que assim, a partir de um determinado ponto, e isso tem algumas métricas, o nego fala 100, o valor do DXY 102 é um valor interessante assim, colocam o dólar de novo num patamar talvez até de estabilidade em relação ao real, tudo vai depender obviamente do nosso governo, mas que em função da própria economia americana e do fortalecimento que as empresas já têm, porque é capacidade instalada. É assim como, por exemplo, você querer, fazendo compare, né? Motivar a economia injetando dinheiro em serviço. Cara, você não motiva em serviço. Você vai, beleza, dá uma injeçãozinha ali de ânimo, parece uma bomba, né? Tomou a bomba ali, beleza, o cara foi lá, fez academia, deu certo, mas vai morrer na praia. Sim. Inevitável, porque você não tem carga instalada. Você não tem uma estrutura por trás que fala, nossa, isso aqui vai crescer forte, né? Você não tem transformação de capital. Exatamente. Então é complicado, cara. Agora, ele está fazendo isso. Quanto tempo vai levar? Não sei. Ninguém consegue estimular essa parada. Tem muita gente que fala, realmente, talvez eu acredito que pela derivação de recursos, o Brasil vai ser mais propiciado em função da própria identificação de que a próxima gestão vai assumir mais compromisso com o fiscal. E aí isso pode trazer ventos de nós para nós mesmos, né? Não de fora para dentro.